Todo mundo aí já? Não há participantes. Eu tô... Ali. Vamos lá. Então, eu não quis começar antes de terminar a reunião para não se atrapalhar e acabei me embananando. Então, a gente vai calcular isso aqui, ó. Falha por flexão para o nosso problema aqui, tá? Nosso problema aqui. Então, eu vou calcular a falha desse membro aqui de 8, essa chapa de 8 milímetros, tá? Embora aqui tem outro tipo de falha, mas tudo bem. Vamos tentar. Flexão dos membros. Então, diagrama de corpo livre, a base ali do nosso estudo. Vou pegar a chapa de 8 milímetros. Vou pegar a chapa de 9 milímetros. O parafuso aqui e eu vou aplicar a força F1, que é de 1 kN. É a força que está acontecendo aí no cisalhamento, né, do nosso parafuso. Eu não falei isso antes. Não sei se alguém percebeu ou não. Mas eu fiz somatórios momentos, né, aqui. Mas se eu fizer o somatório de forças em Y, eu vou ter que ter uma componente aqui, reação em B, e uma reação em A, para equilibrar com F1. Então, a gente diz reação em B igual a reação em A igual a F1 sobre 2. A gente assume isso também. Que existe uma força aqui que vai cisalhar. Tá? E aí, essa força das juntas tem que ser suficiente para resistir, essa força dos membros, né? Tem que garantir que ela não escorregue nesse ponto aqui. Isso eu não falei antes. Erro meu. Mas essa força existe, tá? Essa força existe, ela vai acontecer aqui, vai acontecer aqui. E eu não quero que isso aqui torça, que nem tá lá no desenhinho, tá? Nem tá lá no desenhinho. Então, eu vou calcular esse momento que faz torcer é F vezes T sobre 2, tá? Ou seja, 1000 vezes. O que é T? Deixa eu abrir aqui a apresentação. T é o comprimento de agarre, ou seja, a espessura total das peças conectadas. Então, nosso T vai ser 8 mais 9 sobre 2. Então, tem 8 mais 9, 17, vezes 1000, 17.000, dividido por 2, 8.500. 8.500. Mas 2 pontos de apoio não seria 500 newtons ao invés de 1000? Ah, Ou... sim, tá certo. 500. Eu botei lá no outro, né?
certo, aluno? Aqui é 500. Aqui fica 500. E aqui fica 4.250 Nm de torque, de momento. Tá? A tensão de flexão é determinada pela mecânica dos materiais, onde IC para o membro de junta mais fraco, por isso que eu peguei a chapa de 8 mm, né? Vou pegar a chapa de 8 mm, ou para os parafusos, enfim. A tensão é igual a M sobre IC. Então, esse momento que eu calculei é minha carga. Tá? O meu momento de resistência vai ser igual. Vou pegar aquela formulazinha lá, já vou isolar ela, quer ver? Aí. Eu vou pegar este M, vou isolar ele, o que que eu vou ter? Sigma vezes I sobre C. E sigma, o que que é sigma? Sigma é a tensão, é a nossa tensão no escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Vezes I sobre C. Então, para chapas, tá? Para chapas, eu preciso de um comprimento. Eu preciso de um comprimento. Por quê? Vamos lá. A minha resistência, né? Momento resistente vai ser igual SY, sei lá que material que é essa base, né? Vamos escolher o material padrão aí, 250 megapascal. Eu vou usar o coeficiente de segurança 1 para ter a medida exata, mas poderia já implicar um coeficiente de segurança aqui. Tá. Momento de inércia de uma chapa é base altura ao cubo sobre 12. Tá. E o C é altura sobre 2. Tá aqui a fórmula, tá aqui a dedução. Essa base eu não depende dessa espessura aqui da peça, tá? Eu vou considerar 100 milímetros. Certo? O H é a nossa espessura da chapa. 8 milímetros. Inclusive, eu vou cortar esse H aqui com esse H aqui, ó, fica ao quadrado. E esse 12 com 2 fica 6. Então, o meu momento resistente vai ficar igual a 250 vezes nossa base, 100, espessura ao quadrado sobre 6. Isso vai dar um número muito grande. 100, 8 ao quadrado vezes 6 dividido 266 mil. Newton milímetro. Então, o meu momento de resistência é muito superior à minha aplicação de carga. Então, também eu estou bem seguro. Até posso dividir um pelo outro aqui. Né? Coeficiente de segurança igual é a resistência dividido pela carga. Ou seja, 62,7. De resistência. Tá? Olhando aqui, poderia ter um outro modo de falha, que é essa chapa torcer, né? Essa chapa fletir assim. Se dá para ter uma noção, fazer um S dela, né? Para pegar uma caneta que não suje muito. Pode ser aqui a roxa aqui mesmo. O S dela fletir assim, ó. Pá, pá, pá. E aqui para cá. Nesse momento poderia acontecer. Eu teria que calcular em cima desse F1 vezes essa distância, enfim. Seria 400 vezes 1000. Aí pode ser que na nossa conta aqui dê problema. Aqui já não tem resistência suficiente. Tudo bem. Talvez tenha que ter um reforço lá atrás, né? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu estava resmungando aqui comigo mesmo.
Eu peguei essa força vezes essa distância para ter ideia do momento que eu estou aplicando em cima da minha chapa. Tá? E comparei com o momento resistente da chapa. Para ver esse modo de falha aqui, ó, torção da chapa. Deu coeficiente de segurança de 0,66. Então, esse aqui talvez é um ponto do nosso projeto que a gente poderia se preocupar. Né? Qual seria a saída? Seria botar uma nervura, tá? Nessa chapa aqui, ou sei lá, ter alguma outra, aumentar essa espessura. Eu nem coloquei isso aqui na conta, talvez esses 200 aqui resolvam o problema. Né? Pensei nisso. Enfim, é um ponto a se preocupar no nosso projeto. Mas nesse tipo de falha a gente está bem seguro. Tá? Desse tipo de falha a gente está bem seguro. Para precisar elemento, então, tranquilo. Tração simples, né? Então aqui também a gente considera, quando a gente tem vários furos, né, um perto do outro, a gente pega essa área, né? E força sobre área tem que dar menor do que a resistência do material, né? É o coeficiente de segurança da mesma forma. Aqui, falha por tensão de contato. Essa aqui nem eu falei que é fácil de acontecer, né? Acontece quando a espessura é fina. Tá? T é a espessura da placa mais fina e D é o diâmetro do parafuso. Tá? Então, assume-se essa área de contato aqui, ó, T vezes D, né? Seria essa areazinha aqui, ó, certo? Um quadrado disposto nessa região. E tensão é força sobre área, ou seja, vai pegar essa areazinha aqui. Certo? Para evitar esse tipo de falha, isso aqui é uma falha por flambagem, né, enrugamento, enfim, você tem que ter rigidez, você tem que ter uma espessura suficiente para resistir aí às suas cargas, certo? Rasgamento, tá? Tanto essa questão, isso aqui, não sei o que ele quis demonstrar, mas isso é bem comum em parafusos, tá? Pode ser evitado espaçando parafusos no mínimo a 1,5 diâmetro longe da aresta. Tá? Ou seja, essa dimensão aqui, ó. Tem dimensão aqui, não. Setinha dupla. Daqui até o centro. Isso. Então, se eu tenho um furo de 23 milímetros, tá? Eu vou fazer 23 vezes 1,5, 34,5. Deixa eu botar esses dados aqui. É, meio estranho. Então, para diâmetro. Para diâmetro 23 milímetros. Assim, A igual a 35 milímetros. Tá, então seria a nossa medida A. Vou até deixar salvo aqui na apresentação. Porque às vezes o aluno fica com dúvida quando lê essas coisas, que pode ser que ele esteja pensando nessa distância aqui, né? Mas não, é aqui. Ele vai ter aqui 23 milímetros da mesma forma, né? Então, aqui é a mesma seção dessa seção aqui. Isso é aplicação bem prática de projetos. Tá? E era isso. Aqui tem um exemplozinho de uma junta, né, de dois parafusos. Tá?
Ele faz todo o cisalhamento, enfim, todo o cálculo dos parafusos, calcula todos os coeficientes de segurança, para todas as falhas. Tá? E ele quando a gente tem casos de múltiplos fixadores, tá? Múltiplos fixadores, a gente calcula a carga, a porção da carga P de cada parafuso. Tá? Então, tem um exemplo aqui, né, de muitos parafusos aqui, uma carga sendo aplicada. Primeiro ponto é achar o centroide. Tá? O centroide, ele pode ser encontrado pela fórmula, a mesma lá da teoria das estruturas, tá? Mas a dica é procurar linhas de simetria. Tá? Então, existe uma linha de simetria dos furos, né, aqui e aqui. E onde cruzam as linhas de simetria está o centroide. Tá? E aí eu calculo qual é o momento, tá? Qual que é o momento sobre o centroide. Deixa eu ver se tem um exemplozinho aqui. Não. Qual que é o momento sobre o centroide e depois distribuo, calculo qual que é o momento aqui, ó. Momento sobre o centroide, ó. E depois distribuo esse momento em forças em todos os parafusos, né? Esse esforço cisalhante do parafuso tem que resistir, tem que gerar, enfim, esse momento 1 aqui. Então ele chama aqui, ó, de dois cisalhamentos, o primário, que é a força dividido pelo número de parafusos, né? Essa força aqui, dividido pelo número de parafusos, o V1 aqui, né? Dividido pelo número de parafusos, certo? 1, 2, 3, 4, o FA'. E o FA duas linhas é devido a um momento. Então, ele faz ali o somatório dos momentos e encontra a força de cada parafuso, considerando o raio, né? A distância ali do centroide até o parafuso. E aí a gente observa o seguinte. Para o parafuso A, essa força e essa força, elas, se você fizer o somatório de forças, né, em relação a, ó, isso, a componente vertical dessa força neutraliza essa força A. Uma reduz da outra. A mesma coisa no parafuso C. Portanto, parafuso B e D são os que têm o maior esforço cisalhante. Tá? Então, esses que eu vou ter que me preocupar. Para o dimensionamento. Tá? Então, aqui ele faz um exemplo com cargas reais, enfim, né, sem números algébricos. E olha, aqui ele mostra os triângulos. Ó. Aqui a gente tem essa força. Quando eu fizer a soma, o FC resultante é menor do que, nesse caso aqui, olha, soma uma com a outra. Então, o FB resultante é maior. Então, o parafuso A e B vai ser o de maior carregamento. Tá? FA igual a FB igual a 21, FC igual a FD igual a 14, como a gente já esperava. E aí ele dimensiona em cima dessas forças, né, dessas cargas. Tá? Então, era isso. Encerramos a aula de hoje. Muita informação, tá, pessoal? Acho que eu elaborei bastante ali para o dimensionamento de parafusos aí de vocês. Vocês têm o trabalho lá para fazer. Eu não coloquei trabalho na aula de hoje, né? Até porque é um complemento ao outro, certo? Mas a aula que vem a gente vai ver assunto novo. A gente vai para a parte lá de engrenagens. E aí o bicho vai pegar de novo. Eu não sei como é que a gente está no cronograma, mas eu acho que a gente já está quase no final do semestre. Talvez vai dar um apurão aí no final do semestre. Então eu vou tocar conteúdo aí, pelo menos para a gente conseguir ver essa parte de engrenagens na sua íntegra. Tá? Na sua íntegra.
E aí talvez tenha a parte de rolamento lá que eu vou passar meio na correria. Não sei como é que vai dar no final do ano aí. A gente tem mais um mês de aulas, eu imagino que talvez nem isso. Eu acho que a gente só tem mais 2 aulas de matéria, professor. 2 aulas de matérias e De depois já as matéria, depois, provas, aí depois é prova e depois é grau C, se eu não me os engano. exames. Então vai dar bem apertado. Eu precisaria 2 aulas só para falar de engrenagens e mais uma para falar de rolamentos. Então, sei lá, se eu vou, como é que a gente vai fazer? Ou deixo de fora a parte de rolamentos, porque eu não abro a mão de falar de engrenagens, que eu acho bem importante, enfim. E o rolamento é tranquilo, né? Tem um detalhezinho só que daria para filtrar, mas engrenagem vocês vão ver que é bem mais puxado, enfim, e precisa de mais atenção. Mas vamos lá. De repente eu faço uma aula no dia 8 e coloco a prova, né? De repente eu faço isso aí. Faço uma aula no dia 8 e coloco a prova. Ou coloco a prova até antes, não teria problema nenhum. E deixo uma aula do dia 8 de rolamentos. Poderia pensar assim também. Coloco a prova antes do dia 8, boto a aula de rolamentos, embora vocês não vão estar focados, né? Porque não está pensando na prova e tudo mais. Mas acho que é uma possibilidade para vocês não ter esse pênalti. Agora, com a aula à distância, não quer assistir lá porque está concentrado fazendo a prova, não tem problema, fica salvo lá, hora que quiser assistir, enfim, fica à disposição. Então, talvez a gente use esse recurso aí. Tá? Mas por hoje era isso, pessoal. Lá que eu tô cansado também. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Tá. O cabelo tá virado para um demônio. Tá, pessoal? Muito obrigado pela presença aí. Obrigado pelo acompanhamento. Já vou enviar as fotos já das folhas. Só vou botar elas em ordem aqui. Vou botar um númerozinho para indicar a ordem delas, tá? Caso as fotos não fiquem na ordem. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp e vamos conversando. Boa semana a todos. Valeu. Falou.